Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quinta-feira, dia 26 de setembro, a igreja celebra São Cosme e São Damião. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. A salvação dos justos vem do Senhor. É Ele o seu refúgio no tempo de aflição. Como o ouro na fornalha, o Senhor provou os eleitos e aceitou-os como oferta de holocausto. No tempo certo, Deus se lembrará deles, porque seus escolhidos receberão a graça e a paz. As pessoas que praticaram o bem e trilharam o caminho da santidade devem ser lembradas sempre. São Cosme e São Damião, os quais provavelmente eram médicos, cuidavam com amor dos pobres, doentes e nada cobravam. Pediam apenas para lhes falar uns instantes sobre a pessoa de Jesus e do Evangelho. Quiseram fazê-los calar, mas em vão, e por isso foram perseguidos e decapitados no início do século IV. A verdade de Cristo sempre interroga os senhores do mundo. Fé sem expectativa é o mesmo que motor sem combustível. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Pois bem, diz o Senhor, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículos 9 a 17. Para executar qualquer projeto, precisamos de recursos, certo? Mas existem alguns recursos que são primordiais para cada etapa da obra, quer para o início, quer para o meio, quer para o fim da empreitada, e a falta deles inviabiliza todo o projeto. Hoje quero compartilhar com você a importância de confiar nos recursos de Deus. Esses reis não ficaram passivos diante da dificuldade. Pelo contrário, agiram buscando o auxílio de Deus por meio do profeta Eliseu. E o Pai realizou um grande milagre nesse momento. Vocês têm sonhos que foram guardados na gaveta? Quais são os recursos que faltam para você colocá-los em prática? Saiba que primeiro você dá o passo, só depois Deus vem com a provisão. No entanto, assim como aqueles reis buscaram auxílio de Deus, confiamos a Deus Pai nossas famílias, porque sabemos que Ele tem os recursos necessários para a construção da família. Quais sonhos e projetos estão esperando um posicionamento seu? Eu o convido a tirá-los do papel e apresentá-los ao Pai, pois Ele cuida do restante. Não perca a esperança. Deus está no controle de tudo. Continue agindo como se tudo dependesse de você e rezando como se tudo dependesse de Deus. Creia, Ele pode realizar tudo na sua vida. Basta que você abra seu coração para que Ele em você e em sua casa, em sua família, faça a sua morada. Quinta-feira, 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra São Cosme e São Damião. Herodes e tantos outros são interrogados pela verdade de Cristo. A palavra da verdade permanece para sempre. Seus desejos estão alinhados em Deus.
Embora os desejos nos impulsionem a crescer e a buscar a felicidade, temos de tomar decisões para não agirmos sem pensar, pois essas atitudes imprudentes podem interferir em nossas decisões ou até mesmo determiná-las, mudando por completo o rumo de nossas vidas. Uma narrativa bíblica que ilustra as consequências de um breve desejo é a história de Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Confira livro do Gênesis, capítulo 25, versículos 24 ao 34. Esaú era um caçador hábil e seu pai o admirava, enquanto a mãe tinha mais afinidade com Jacó. Um dia, Esaú voltou do campo faminto e esgotado. Jacó estava preparando um cozido de lentilhas com um cheiro delicioso. Naquele instante, Esaú desejou aquela comida mais do que qualquer outra coisa. Então Jacó negociou a comida em troca da riqueza que receberia pelo fato de ser o primogênito ou o primeiro filho. E Esaú aceitou. Desse modo, num impulso que satisfaria apenas um desejo momentâneo, Esaú vendeu por um prato de lentilha sua primogenitura e todas as bênçãos decorrentes dela, algo que depois o levaria a um profundo arrependimento. E quanto a nós, somos reféns de nossos desejos? Inquietamos nossas almas com coisas perecíveis e esquecemos o imperecível, o sumo bem, Deus. Dizem que, ao chegarem às aldeias indígenas, os colonizadores ofereciam espelhos aos nativos em troca de ouro. A quem atribua o desnível no valor dos bens intercambiados, a má-fé dos colonizadores ou a ignorância dos indígenas. Mas eu prefiro acreditar que cada um dá o que tem de melhor. Os astecas, por exemplo, conheciam o valor do ouro e faziam questão de ofertá-lo. Não menciono essa discrepância para retomar a discussão histórica sobre a expoliação das antigas colônias pelos seus conquistadores, e sim para reforçar que não devemos agradar nossa alma com meros espelhos, quando é do brilho duradouro da presença de Deus que nosso espírito sedento mais precisa. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te procuro. Minha alma tem sede de Ti, minha carne te deseja, com ardor, como terra árida esgotada sem água. Salmo 63. Da mesma forma, o Evangelho de São Mateus narra o encontro de Jesus com o jovem rico que queria saber o que fazer para ganhar a vida eterna. O Senhor respondeu: vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. O jovem ficou triste e desistiu, pois, apesar de desejar a vida eterna, não queria se desfazer de sua fortuna. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22. Infelizmente, o desejo da vida eterna e do encontro com Deus não era maior que seu apreço pelas coisas mundanas e ele se perdeu. À luz desses exemplos, devemos sempre questionar: para onde estão voltados meus desejos hoje? Qual é a fornalha ardente que me motiva? Como nos disse o salmista: coloca no Senhor o teu prazer,
e Ele dará o que teu coração deseja. Salmo 37. 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 26 de setembro, a Igreja celebra São Cosme e São Damião. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A venerável memória dos vossos santos Cosme e Damião glorifique a vossa grandeza, Senhor, pois lhes destes a glória eterna e a nós a riqueza da vossa inefável providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículos 2 a 11. Salmo 89, e nos convida a rezar. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Assim está escrito. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9, nos ensina a palavra do Senhor. O velho rei Herodes era medroso e estava inquieto com o que ouvia dizer sobre Jesus. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Queria ver Jesus e presenciar um de seus milagres. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 8. Mas era apenas a curiosidade de um homem culto e refinado, querendo examinar racionalmente a credibilidade de um mestre, não à procura de alguém em busca de resposta para a sua vida. Quando busco a mim mesmo, não me encontro com o Cristo Salvador. Hoje, dia 26 de setembro, a Igreja celebra São Cosme e São Damião. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará, diz o Senhor. Se aos olhos humanos parecem ter sido castigados,
A sua esperança é cheia de imortalidade. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos 4. Como vai sua capacidade de decisão? Quando uma criança nasce, desejamos que tenha saúde, felicidade, bom caráter, entre outras qualidades. Geralmente, a mãe é quem cuida do enxoval do recém-nascido, que sempre é acrescido de uma nova peça à medida que o filho cresce. É comum providenciar roupas maiores, já contando que a cada mês ele estará maior e perderá algumas peças. Esta reposição constante faz parte da dinâmica do desenvolvimento infantil. E há mesmo de ser assim. Caso contrário, isto é, caso a criança não cresça nesse ritmo, é preciso recorrer a tratamento médico. Trata-se de um processo natural. Afinal, o que não se desenvolve morre. Na vida espiritual não é diferente, ou seja, se não crescemos para a salvação, acabaremos sucumbindo. De fato, somos chamados a crescer o tempo todo, e esse crescimento é de importância fundamental. Mas para isso, precisamos tomar a decisão de crescer. No caso da composição física, tudo se dá naturalmente e não demanda muito esforço. Basta ingerir alimentos adequados, exercitar-se com regularidade e dormir o número de horas recomendado. Para espanto geral, costumo dizer que, ao contrário do que se imagina, crescer para a salvação requer dedicação, mas nada que não caiba em nossa rotina. Pessoalmente, tenho a impressão de que não crescer exige até mesmo esforço da nossa parte, uma vez que, relembrando as palavras de Santo Agostinho, nosso espírito foi criado por Deus e necessita estar perto dele para se alegrar e se desenvolver. Desse modo, romper com essa tendência natural da alma é o que provoca os maiores desgastes. Isso não significa que não enfrentaremos grandes desafios para nos aproximar de Jesus. Por isso, a partir desta etapa do nosso coaching, proponho que você desenhe em sua mente a imagem de uma ponte. Digamos que você consiga avistar, ainda que muito de longe, o ponto exato em que você vai realizar o maior anseio de sua alma, o encontro com Jesus. Parece fácil chegar lá, mas não é. Há pessoas que ficam presas do lado de cada ponte e nela permanecem a vida inteira, apegando-se cada vez mais, por não alcançarem o plano mais elevado da vida. Isto, repito, é uma agressão contra a própria alma, pois sua criação é divina. Somos filhos de Deus e temos necessidade de estar com Ele. Do ponto em que estamos, avistamos nossa glória e sabemos exatamente aonde temos que chegar para alcançá-la. Mas atravessar essa ponte é uma decisão nossa, depende da gente. Chegar ao melhor que você pode, deixar dentro de si a primavera florescer. Ninguém pode te ferir, a menos que você dê permissão. Ser feliz também é lutar, é uma escolha, é decisão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.